Olá, boa noite. Vereador Gilmar Fuga protocola projeto de lei sobre intolerância religiosa. Então tem de existir uma isonomia no sentido de construir uma política pública que seja para todos. Quando tu é responsável criminalmente por fazer uma ação em que proíbe ou altera o curso natural da humanidade, ou o curso natural de uma manifestação religiosa, ou de um segmento de raça, você não está preparado para discutir uma política pública que é para todos. E na retrospectiva do Jornal da Câmara de hoje, você relembra a renovação da participação da Câmara de Vereadores no projeto Egrégora. Importante que se diga que aquele olhar que muitas vezes a comunidade tem, a criança está numa situação de rua, a criança está pedindo. Tão importante como ter um teto e uma comida para esse desenvolvimento dessa criança é ter afeto. E a honra ao mérito entregue ao empresário Rui Souza, fundador da Íris Central de Cópias. E com isso me dá mais ânimo, mais alegria de continuar trabalhando, servindo o nosso público de Passo Fundo, principalmente os estudantes, que é bastante. Né? A partir de agora, no canal da comunidade. Ontem, dia 21 de janeiro, foi Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Em alusão à data, o vereador Gilmar Fuga, do PSB, protocolou o primeiro projeto de lei de seu mandato que fala sobre intolerância religiosa e sobre racismo. Vamos ouvir o que o vereador nos disse sobre a ação. A sociedade ela vai evoluindo conforme ela se organiza em grupos e movimentos sociais. Hoje nós protocolamos um projeto de lei que busca um pouco mais de uma justiça social histórica, o qual nós lutamos, que é a questão contra a intolerância religiosa e contra o racismo. Nosso projeto de lei propõe a alteração da lei orgânica do município, onde pessoas que venham a ser ou que já estão condenadas pelo crime de intolerância religiosa ou pelo crime de racismo não possam mais exercer funções comissionadas tanto no Parlamento Municipal quanto no Executivo Municipal. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025, é o Dia Nacional da Luta contra a Intolerância Religiosa. E nada mais especial do que nessa data simbólica nós darmos um passo para nós termos a resistência contra a intolerância e contra o racismo. Tanto no Parlamento quanto no Executivo se discute política pública. Se discute política pública para o negro, para o branco, para o pardo, para o indígena. Se discute política pública para a pessoa que é cristã, para a pessoa que é de povo de terreiro, para quem é judeu, para quem é espírita. Então tem de existir uma isonomia no sentido de construir uma política pública que seja para todos. Quando tu é responsável criminalmente por fazer uma ação em que proíbe ou altera o curso natural da humanidade, ou o curso natural de uma manifestação religiosa, ou de um segmento de raça, você não está preparado para discutir uma política pública que é para todos. O parlamento, em qualquer esfera, na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados estaduais, Câmara de Deputados federais e no Senado, você tem que estar pronto para discutir política pública independente de credo, cor, religião ou nacionalidade. Porque a política ela é boa quando se faz para todos, de forma inclusiva e sem nenhum preconceito. E ainda sobre o tema, o vereador Gilmar Fuga comentou a perspectiva de outro projeto de lei que ainda está em construção. Esse projeto, na verdade, ele vai ser construído após a Associação dos Povos de Terreiro estar formada na cidade. Nós tivemos essa demanda, as pessoas têm buscado isso dentro da cidade e, infelizmente, ainda não se conseguiu evoluir. Por quê? Porque nós precisamos de uma pessoa jurídica para poder oficializar a representatividade dessa organização e, com isso, construir com o Executivo Municipal esse espaço para que eles possam fazer um centro cultural e fazer também as suas atividades religiosas de uma forma com que eles tenham paz, tranquilidade, para que eles possam fazer o seu rito religioso. E depois do intervalo, na retrospectiva do Jornal da Câmara, vamos relembrar a renovação do Parlamento Municipal como parceiro do projeto Egrégora e a entrega da honra ao mérito ao empresário Rui Souza. Voltamos em instantes.
A Convidas responde pelo Primaves, abrigo de exemplares silvestres. Uma ação ao alcance de todos é cadastrar-se no programa Nota Fiscal Gaúcha, optar pela Convidas e registrar o CPF no ato do pagamento das compras. O projeto Egrégora foi criado em 2015 para ajudar crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados em Passo Fundo. Ele foi instituído a partir de uma colaboração entre diversos órgãos públicos e privados, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e conselhos tutelares, além, é claro, dos poderes executivo e legislativo. A ideia é que o programa possa envolver a sociedade civil no apoio a esses jovens, tornando parceiras pessoas físicas e jurídicas que colaboram com doações ou com a prestação de serviços. Em janeiro de 2024, a Câmara de Vereadores renovou sua participação como um dos parceiros do programa. Então foi um programa que no início foi pensado para atender só crianças e adolescentes das casas de acolhimento e com o passar do tempo, diminuída essa demanda dos acolhidos nessas casas de instituição, de acolhimento institucional, foram também, o programa começou a abranger também outras crianças e adolescentes que ainda não foram acolhidos institucionalmente, mas que correm o risco de serem, dada toda a disfunção familiar e as mais variadas situações de violação de direitos que eles acabam enfrentando. Então nós conseguimos parceiros, por exemplo, que abriram a sua academia de atividade física para que os acolhidos possam ter uma atividade física de forma gratuita, parceiros que abriram um espaço para corte de cabelo, para trabalhar a própria questão, né, do autocuidado dos nossos adolescentes e crianças, psicólogos que abriram espaços em suas agendas, lojas, e nossa, são imensas parcerias, né, que se formaram. Hoje nós temos um desafio muito maior, porque o número de crianças não acolhidas, mas em situação de violação de direitos, é imenso, né? Então hoje a comunidade pode, através do programa Egrégora, auxiliar uma criança ou um adolescente nessa situação, para que ele possa continuar no seu lar, por exemplo, para que ele não precise ser afastado, porque muitas vezes a situação de violação de direitos que a criança ou adolescente está enfrentando, ela diz muito com a falta de muitos direitos básicos. É importante que se diga que aquele olhar que muitas vezes a comunidade tem, a criança está numa situação de rua, a criança está pedindo, tão importante como ter um teto e uma comida para esse desenvolvimento dessa criança é ter afeto. E o afeto a gente imagina e trabalha para que ele esteja dentro do seio familiar. Então, a gente tem que pensar que só justifica uma criança ser retirada de sua família quando nós, Estado, nós, comunidade, que todos temos esse dever, inclusive é constitucional essa determinação, não é eu que entendo que é assim, isso é um ditame constitucional, quando a gente tiver a certeza de que tudo o que poderia ter sido feito para aquela família, para aquela criança, foi feito. E através deles consegue atendimento psicológico, né, que tem na rede, mas muitas vezes não em número suficiente, e às vezes não é nem por não ter um número suficiente, mas um atendimento psicológico ele demanda uma vinculação com o profissional. E eventualmente aquela criança pode não vincular com aquele profissional que a rede disponibiliza e pode, enfim, né, vincular com uma colaboradora do Egrégora. Da mesma forma, todos os outros serviços de saúde, serviços também serviços de atendimento, como cabeleireiro, entre outros, né, atendimentos. A Câmara Municipal de Vereadores ela é signatária da assinatura desse compromisso, onde tem vários entes, entre eles a Prefeitura, a CISA, Ministério Público, o Judiciário. E hoje nós assinamos
como signatários e reafirmamos com o Poder Judiciário e do Ministério Público algumas ações do Parlamento Municipal. Entre elas, a edição de uma cartilha de que forma que a população, o cidadão que está nos assistindo, pode participar do egrégora, tanto com o seu trabalho, com contribuição e doações, com contribuições financeiras, ajudando na questão de festividades, de profissionalização, de reformas nas casas de acolhimento, alguma reforma na casa desta família, enfim, são inúmeras demandas e inúmeras formas de colaborar através do egrégor. Então, a Câmara de Vereadores, através dos 21 vereadores, estarão atuando com os outros entes deste pacto para a criança, para ajudar o adolescente que, em algum momento, está sendo vítima de violação de direito. Em agosto de 2024, o empresário Rui Souza, fundador da Central de Cópias Íris, recebeu uma honra ao mérito no Parlamento Municipal pelos seus anos de atuação com a empresa. A autora da homenagem foi a vereadora Janaína Portela. Janaína salientou a longevidade de atuação do empresário e sua contribuição para a economia do município. Uma grande alegria estarmos hoje aqui na Câmara de Vereadores, prestando uma homenagem a um empresário simples, humilde, mas que, como ele mesmo diz, sempre trabalhou sem esperar o reconhecimento. E nós temos aí a história, qual estudante não esteve, ou profissional não esteve passando pela Central de Cópias Íris, em todos esses anos que tem atuação em Passo Fundo, desde o ano de 71. Seu Rui, pessoa querida, conhecido de muitos da nossa cidade e da região. Ele iniciou seus trabalhos no ano de 55 e em 71 inaugurou a Central de Cópias Íris, que até hoje está em atuação, e inclusive com a presença dele. Eu fiquei muito satisfeito pela lembrança da Janaína e o Marcos, que me procuraram e perguntaram se eu queria. Digo, olha, eu fico satisfeito da lembrança de vocês, né? Então, com isso aí eu fico muito contente, agradeço muito a lembrança do Marcos e da Janaína. E quero dizer também o seguinte a todos meus amigos, meus vizinhos da Rua Moron, que inclusive estiveram aqui me participando, e com isso me dá mais ânimo, mais alegria de continuar trabalhando, servindo o nosso público de Passo Fundo, principalmente os estudantes, que é bastante, né? O senhor Rui pontuou a importância do trabalho como rotina para se manter ativo, estando próximo de completar 90 anos de idade. Na verdade, eu me sinto muito bem, assim, trabalhando, porque é engraçado, acho que o trabalho, em primeiro lugar, não faz mal a ninguém, só faz bem. Eu já visto que eu estou entrando nos 90 anos agora, daqui 3, 4 meses, né? E eu estou sempre disposto a trabalhar. E com isso eu me sinto feliz, porque se eu ficar em casa, já digo assim, num feriado, eu fico nervoso, eu quero estar lidando com o público. Para mim é uma satisfação estar trabalhando, vendo o movimento. Olha, eu fico tão bem que inclusive eu tenho principalmente umas senhoras que veio lá do Planaltina fazer cópias, diz, olha, eu vim aqui, seu Rui, fazer em primeiro lugar, porque o atendimento é muito bom. Eu passo por umas 10 xerocadoras por aí, mas eu venho aqui. E outra coisa para a TV, o senhor está sempre rindo, dando bem faceiro, e isso aí a gente fica satisfeito. Quantas décadas? Bom, desde que eu comecei de 55, agora em janeiro vai fazer só 70 anos de trabalho. Não sei quantas décadas, mas é uns quantos. É uma história, né? É uma história, né? Eu acho que até talvez tenha, mas eu não tenho certeza quem tem aqui em Passo Fundo que tem esse tempo. E eu tenho ainda comprovo em fotos e tudo. Eu comecei em 55 ali do lado do Notre Dame, com foto íris. Trabalhei 28 anos com fotografia, mas sempre tirava também naquele tempo, não era xerox, era fotocópia.
a gente levava 1 hora para fazer uma fotocópia. Hoje se faz 200 cópias num minuto. Mudou bastante, né? E por isso é a minha satisfação que eu tenho de estar trabalhando, estar sempre junto com o público, né? Então isso aí para mim é uma alegria. E mais alegria tendo conversado com vocês aqui. Sinal que vocês prestigiam também as pessoas que fazem alguma coisa por Passo Fundo. É o que nós reportávamos antes, a simplicidade do empreendimento e o como e o quanto faz parte do desenvolvimento de Passo Fundo. Marca a história, marca o trabalho e a sua contribuição como cidadão e como empresário na nossa cidade. E para finalizar o Jornal da Câmara de hoje, você fica com a mensagem de agradecimento do vereador Diego Milani, que foi eleito para seu primeiro mandato aqui na Câmara. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui no gabinete do vereador Milani da Civil. Quero dizer que estou trabalhando desde 1º de janeiro, diuturnamente. Desejo a todos um excelente 2025, que seja um ano muito promissor em todas as diversas áreas. Também quero dizer que o nosso gabinete está de portas abertas para você trazer a sua reivindicação, a sua demanda, seja qual for, porque nós iremos batalhar por você, iremos trabalhar muito pelo povo e para o povo. Esse vereador não vai decepcionar nenhum dos cidadãos passofundenses. Um grande abraço. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.